A vida ela não recompensa quem não se entrega ou quem é preguiçoso. Dificilmente você vai ver uma pessoa que é vitimista, ela prosperar, ela avançar na vida, porque ela está sempre procurando colocar as suas responsabilidades ou achar um culpado. A vida, ela é feita de vários processos. E existem processos que exigem de nós esforço, presença e maturidade. E se nós não termos consciência e entender isso, muitas oportunidades passam e a gente fica parado e estagnado. Eu estava exatamente refletindo sobre isso, conversando com alguns colegas meus. Na maioria das vezes, são pessoas mais novas. Teve até amigo meu que me pediu, pessoas que me pediram conselhos, né, com relação a como sair de certas situações, como poder mudar de vida, que a pessoa estava inconformada. Mas o que eu tenho identificado atualmente, somente nessa nova geração, é que tem muitos que têm vontade, por exemplo, de sair de casa e morar sozinho. Somente tem pessoas que chegam em mim e perguntam porque eu saí muito novo para morar sozinho. Então eu tenho uma certa experiência. Tem gente que me pergunta com relação a isso, sobre esse assunto. Tem jovens que têm esse desejo, essa vontade, mas não se envolvem, não se entregam, não se movimentam. E a vida, ela só recompensa quem se posiciona, quem se entrega. Se a pessoa só fica falando, porque eu quero sair da casa dos meus pais, porque eu quero conquistar isso, quero conquistar uma casa, quero conquistar um carro, mas a pessoa não se move para poder ir aí de encontro para poder alcançar esse objetivo, simplesmente as oportunidades passam, o tempo continua passando, essa pessoa nunca sai do lugar. Ao longo desse tempo de vida qual eu estou vivendo, algo que eu tenho aprendido é sobre que quando nós nos movimentamos, muitas coisas acontecem. E para estar onde eu estou hoje, que ainda não é nem a sombra do aonde eu pretendo chegar, eu percebi isso. Vou contar algo para vocês. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Para você que não sabe, eu tenho 23 anos. Vou fazer 24 anos daqui a 2 meses, mais ou menos. E eu estava refletindo sobre isso. Porque eu já até contei aqui um vídeo que eu mudei de estado, mudei de cidade. Eu vim em busca de uma vida melhor. Porque eu não estava muito satisfeito no lugar onde eu estava. Então eu sei muito bem qual eu estou falando. Eu lembro que quando eu tinha 9 anos, como eu falei, eu comecei a trabalhar muito cedo. Primeiro, um dos meus primeiros trabalhos foi vender coisas na rua, como lanche, tipo coxinha, até geladinho eu cheguei a vender na rua. Eu lembro que certa vez eu vi alguns amigos meus falando assim, cara, eu tô ganhando uma boa grana. Falei, como assim que você tá ganhando dinheiro? Ah, eu tô vendendo lanche pra fulano de tal. Aí eu falei assim, caraca, eu preciso comprar minhas coisas. Eu preciso ajudar lá em casa, somente que eu tive que assumir responsabilidade muito cedo para sustentar lá em casa. E eu falei, cara, como é que eu faço para me poder vender esses lanches para essa pessoa? Ela assim, não, vai lá onde ela, fala com ela, que ela vai poder ela vai te passar e você vai lá e vende. E aí fui. E nisso foi um dos primeiros trabalhos meu, mas eu já tinha trabalhado anteriormente, mas assim diretamente com vendas. E ao chegar lá, começar a vender, eu vi que existia coisas melhores. Tava bom, tava, mas existia coisas melhores. Aí apareceu a oportunidade de pessoas me convidando para me trabalhar. Sempre, na maioria, até o trabalho a qual eu estou hoje, eu percebi isso. E na medida que eu me movimentava, sempre aparecem oportunidades. Oportunidades que
Muitas das vezes, se eu tivesse parado, acomodado, eu não conseguiria. Então, você que é jovem, você que tem entre 18 e 17 anos, enfim, ou até 20 anos, cara, esteja em movimento. É algo que eu falo para algumas pessoas. Ah, mas eu não consigo trabalho. É igual eu vim para um estado muito novo. Eu cheguei aqui nesse estado ao qual eu tô, eu tinha 14 anos. Ou seja, eu não podia trabalhar na época. E o que que eu fiz? Já era acostumado a fazer renda. E quando eu cheguei nesse estado tinha lei, lá que tem lei que menor de idade não pode trabalhar. Eu fui fazer o quê? Fui catar latinha. Catava latinha, tirava cobre para poder vender. E nisso passou-se uns 2 anos, eu, eu consegui um trabalho. Esse trabalho foi muito interessante, que eu passava todo dia na porta dessa pamonharia. Inclusive, se tornou um grande amigo meu. Considero praticamente como se fosse as pessoas olham para a gente e falam que é pai e filho. E eu consegui esse trabalho ainda com 16 anos. Eu passava na porta dessa pamonharia todo dia e uma pessoa falou para ele, na época como nós congregávamos na mesma igreja, uma irmã da igreja chegou e falou assim, ó, eu ia pro círculo de oração na época da igreja, eu tinha acabado de me converter, entrado para a igreja. Falou assim, ó, fulano de tal, o irmão tal tá procurando um trabalho, será que poderia arrumar e tal? Ele ficou sabendo, e ele via eu passar todo dia na porta da, da pamonharia. E certo dia ele pegou e me chamou. Falou assim, você não quer trabalhar comigo não? Você não sabe, já mexeu com pamonha, com milho alguma vez? Eu falei assim, já mexi. Só que a forma de fazer pamonha desse estado, principalmente do estado, eu moro no estado de Goiás, é diferente do estado onde eu morava. Eu já tinha vendido, mexia com milho, plantação, mas quando eu cheguei aqui era totalmente diferente. Mas mesmo assim eu não me deixei me abater. Falei assim, caraca, é muito diferente. E eu fui lá, aprendi e passei vários anos trabalhando com ele. E isso continua afirmando ainda mais que quando a gente está em movimento as coisas acontecem. Não estou falando de meritocracia e tal, que tudo depende de mim, depende de você. Não, nem tudo depende de nós. Mas existe um ciclo na vida, né? Existem leis naturais da vida. Então, um conselho que eu deixo até para você que é novo, cara, esteja em movimento. Se você pensa em crescer, em avançar na vida, ah, mas eu não quero estudar. Cara, vai trabalhar, arruma um trabalho e depois vai estudar sobre educação financeira, vai seguindo a sua jornada em paz, vai seguindo o seu caminho. Aprenda cada dia com, claro, com erros também. Eu tenho aprendido bastante, porque a vida ela é feita de processos. E às vezes nem tudo gera recompensa imediata, mas em alguns momentos geram transformação, transformação de mente, transformação de caráter, gera em nós algum aprendizado. Eu espero que você tenha retirado algum aprendizado desse vídeo. E não esqueça, esteja sempre em movimento. Vai em frente. Se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários um pouco da sua jornada e deixa um like. Tamo junto.